Amém, amados? Queridos, vamos fazer a leitura bíblica, João. Se você puder ficar de pé apenas no momento da leitura bíblica, amém? Como reverência à poderosa palavra de Deus, a gente vai ler o capítulo 3, o versículo 29, e você já pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. João capítulo 3, versículo 29. Você se lembra que o louvor que os jovens entoaram aqui, você lembra de algum pedacinho? Que é que elas estavam louvando? O encontro do noivo com a igreja, a palavra, a parte, né? Mas nós sabemos, Tiago está certo, é com a noiva, mas meio que fica, por que o encontro do noivo com a noiva? E quem é o noivo? Quem é a igreja? Por que o noivo está voltando para se encontrar com a igreja? Foi profético, foi um louvor de confirmação para aquilo que iremos falar essa noite. O capítulo 3, o versículo 29 vai dizer assim: quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Diz assim: aquele que tem a esposa, escute isso, isto é João o Batista que está falando. Escute isso. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Pode se sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia a Deus, Todo-Poderoso. Obrigado. Me dá a tua atenção por pouco tempo. Eu preciso explicar um pouquinho sobre isto, a respeito disto. É preciso a gente estar um pouco atento. O capítulo 3 apresenta João o Batista. João é o que anuncia a vinda ou o estado de Jesus já no meio do povo de Israel. No capítulo 1, versículo 29, João está batizando o povo no Jordão, batismo de arrependimento. Quem me escuta, diga glória a Deus. Glória a Deus. E quando João está batizando aquele povo, o batismo do arrependimento, no capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que João olha para um homem de nome Jesus e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando de Jesus. A Bíblia diz que João prega, a mensagem de João é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma pregação sobre mudança de vida. A pregação de João, quem está me ouvindo, é chamada pela teologia atual de metanoia. O que é que significa metanoia? Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, transformação. Queridos, eu amo muito deixar claro que a proposta principal do Evangelho é transformar pessoas. Em outros tempos e em outros anos eu era um cheirador de cocaína, eu era um fumador de maconha, um alcoólatra que, quando chegava em casa, agredia a minha esposa, a ponto de o meu filho ficar com medo de mim, quebrava tudo. Em um certo momento eu percebi que
realmente não tinha mais jeito. Eu olhava para mim e me sentia um monstro. Lembrei-me então da igreja evangélica, porque a mensagem outrora que pregavam era: Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus pode vos dar uma nova vida. E eu desejava aquela vida que não tinha. Então larguei tudo, desesperadamente entrei e entreguei a minha vida para Jesus. Não me tornei um homem perfeito, está longe disto, mas acredito que em algum ponto houve mudança em meu coração, em minha vida. Glória a Deus. A mensagem de Jesus que João pregara antes que ele viesse a se manifestar era: arrependei-vos, metanoia, existe um novo caminho, existe um novo tempo, existe uma palavra poderosa que pode nos transformar, nos dar uma nova vida, uma nova direção. Ele pode pegar um drogado que está no lamaçal do pecado e transformar em príncipe do Senhor, pode restaurá-lo. Eu creio em Deus. Quem mentia não mentirá mais, quem praticava injustiça não praticará mais, quem roubava não roubará mais, quem se prostituía não se prostituirá mais, se santificará. Esta é a mensagem, esta é a primazia do Evangelho. João está pregando sobre metanoia, mudança, arrependimento, mudança de mente. E a Bíblia diz que alguns homens se direcionam até João e dizem: olha, Jesus, o teu primo, também está batizando no Jordão. E a Bíblia diz a saber que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. A mensagem que chegou até João tinha uma proposta de deixá-lo com inveja ou preocupado. Era como se outra igreja estivesse sendo aberta em outro local, uma igreja que batizava e que pregava também a palavra. Mas a resposta de João é imediata. Ele vai dizer: porque quem tem a noiva é o noivo, e eu sou apenas amigo do noivo, e me alegro por se tornar e ser amigo do noivo. Abre parênteses, deixa eu te contar uma história rápida da cultura judaica. Os casamentos judaicos eram bem diferentes, a saber também os noivados. Não eram como a cultura do Brasil. Quando um judeu resolvia se compromissar com uma moça do qual ele gostaria de se casar, ele seguia primeiramente para a casa da moça para falar com seu pai. E dependendo da resposta do pai, não da moça, se confirmaria um compromisso. O interessado levava uma espécie de pingente e gravaria o nome dela e dele como um colar. Se ela aceitasse, seria pendurado, colocado no seu pescoço, para que aonde ela passasse estaria com o colar gravado com a mensagem: consagrada a mim, fulano de tal, para que ninguém pudesse mais mexê-la com ela, ou se interessasse em tê-la como esposa ou como qualquer coisa que fosse. Estaria firmado um compromisso. Aquela moça se tornaria noiva daquele moço. Depois que o compromisso se firmasse, o noivo não passava a visitar a noiva. Não como no Brasil, que você começa a namorar com alguém e depois noiva, e todo dia você está na casa do noivo, da noiva.
Você conta os dias, conta as horas, parece que o dia não vai passar para chegar à noite e você ir para a casa da noiva. Não era assim na cultura judaica. A cultura diz que o noivo, ele arrumava, separava um amigo íntimo de muita confiança, que se chamava amigo do noivo. Era o amigo do noivo que visitava a noiva para saber como ela estava, se o compromisso estava firmado, se na verdade ela não tinha arrancado do pescoço o colarzinho com a gravação consagrada a mim. A noiva fazia um banquete para o amigo do noivo. O amigo do noivo sentava à mesa e prestava atenção se tudo estava sendo feito com honra, com prazer, com seriedade. O amigo do noivo, então, ele observava os dotes culinários da noiva, a maneira que ela se comportava, se vestia, se apresentava e falava, para levar notícias para o noivo. Dependendo das notícias que o amigo do noivo dava para o noivo, ele então continuava com uma aliança firme e com firme propósito de se casar com a noiva. Quem, irmãos, representa o noivo aqui biblicamente? Jesus. A Bíblia diz, li para você em João capítulo 3, em Apocalipse também a Bíblia vai dizer que Jesus é o noivo, ele é o cordeiro imaculado, e a esposa que parte para das bodas, que não é mais noiva, mas já se casou com ele, fará uma festa nupcial, as bodas do cordeiro. João está dizendo, a noiva não é minha. Ele está dizendo, a minha alegria é em ser amigo do noivo. Eu estou preparando a noiva. Estou dizendo para a noiva, se prepara, se arrepende, se santifica, se consagra, para que o esposo não possa romper ou desistir da relação entre noivo e noiva. Eles vão dizer, olha, Jesus está batizando no Jordão. Ele vai dizer, eles não sabem quem é que está batizando. Quem está batizando no Jordão não é nada mais, nada menos do que o esposo que batiza, que lava a sua noiva, que está limpando, adornando ela para o dia do casamento. Você sabe, você que conhece a Bíblia, que a igreja é nomeada como noiva do Cordeiro. A proposta minha hoje é falar um pouquinho sobre como está a noiva do Cordeiro de Deus. Como está a noiva que se prepara para o seu esposo, para receber o seu esposo e morar por toda a eternidade na glória. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e o amigo do noivo é João o Batista. Hoje não temos mais João Batista entre nós, sim ou não? Mas Jesus disse, quando eu for, e se eu for, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro, a saber, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele vos preparará para o encontro com o noivo. O Espírito Santo de Deus é um amigo do noivo. Fecha aspas. Fecha aspas e sai da introdução. Eu estava ministrando ontem lá na Serra dos Cristais, na igreja Aliança com Deus, e Deus pôs ao meu coração de falar desse texto. Mas durante o dia hoje, meditando sobre a palavra que ministrei, o Espírito Santo me disse, pregue agora para a igreja em que você congrega. Algumas informações que não lembrei ontem, o Espírito Santo me trouxe à memória.
Irmãos, eu sei que tem convidados hoje aqui, mas algumas informações bíblicas de quem é a verdadeira noiva, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e mulher de Deus, algumas afirmações que daremos talvez possa te escandalizar, talvez possa fazer você meditar e repensar como é que estamos representando Jesus, como é que estamos representando a nossa posição de esposa do Cordeiro, esposa de Jesus. A Bíblia dá várias, irmãos, várias menções a respeito da noiva ou da esposa. Quem não se lembra da parábola das 99 ovelhas, e em seguida a Bíblia conta Jesus falando sobre a parábola da dracma perdida. Tipologicamente ele vai dizer, porque uma mulher perde a sua moeda valiosa dentro de casa, uma dracma, mas Jesus conta que ela não sossega, a mulher continuamente está procurando, ela tira os móveis, ela afasta, atualizando para você, contemporaneizando, tira o sofá do lugar, levanta o rack, levanta a cama, cuidadosamente, ela olha debaixo do tapete, varre a casa com precisão, e não descansa até achar a dracma perdida, que se perdeu dentro de casa. Jesus está contando a parábola, está dizendo que a mulher perdeu. A mulher, quem é a mulher? A noiva, que significa a igreja, que perdeu uma dracma dentro de casa. Quantas pessoas têm se perdido dentro da igreja? Hoje não é necessário alguém se afastar ou se desviar para estar perdido. Eu conheço pessoas que levantam a mão e dizem que é cristã, que é crente, que sai da quarta a sexta-feira e domingo da casa do Senhor, mas está perdida, não tem paciência, não se santifica, não se porta como cristão, está escandalizando a palavra de Deus, está perdida. E qual é, irmãos, a missão da igreja? É procurá-la, orar por ela, tentar achá-la, entender por que é que esta pessoa está passando por esta situação. O ponto mais claro, biblicamente falando, é Jesus contando a parábola das 10 virgens. Quem já não ouviu a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, versículo 1? Jesus vai dizer que existe 10 virgens. Eu vou repetir para você pegar. Existe 10 virgens. Querido, quando a Bíblia fala de virgem, fala de santidade, de separação, de intocável. Virgem separada, não se deitou com ninguém ainda, não se prostituiu, nem se casou ainda, ninguém tocou. Mas é interessante que Jesus conta a parábola e diz que destas 10 virgens, 5 são loucas e 5 são prudentes. Querido, quando a Bíblia se refere a alguém que está se prostituindo, a Bíblia nunca se refere em chamando ou a chamando de virgem. Nunca. Virgem aqui é separada. Virgem aqui está em santidade. Vai impactar, vai. Eu nunca tinha olhado para essa parábola como eu enxerguei. Aleluia, Jesus. Elas estão esperando o noivo. Quem é as virgens? As noivas. As noivas que estão preparadas para a chegada do noivo. Elas são convertidas. Elas são crentes, elas não se prostituem, elas não mentem, não adulteram, elas são virgens.
são separadas. Irmãos, você enxerga essas virgens passando para cima e para baixo com a Bíblia na mão. Você olha e você diz: é crente, de fato é. Roupa de crente, cabelo de crente, anda como crente. Na verdade é verdadeiramente crente. Agora, me diz, por que é que Jesus as chama de loucas? E por que é que a parábola conta que elas ficarão de fora? Não se salvarão. O noivo virá, tomará para si as 5 que são prudentes. As loucas serão deixadas para fora. A porta se fechará. E não dará tempo destas virgens se salvarem. Quem são elas? A igreja. Homens e mulheres de Deus que estão na presença do Senhor, que pregam, que cantam, que adoram, que falam em línguas, que revelam, que têm dons de profecia, de revelação. São elas. Elas são virgens, são separadas. Por que é que elas serão deixadas? Por que é que são chamadas de loucas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, queridas, que todas elas possuem lamparinas. Eu que sou nordestino, irmãos, o candeeiro mesmo. Quem se lembra do candeeiro aqui? Quem se lembra da época que não tinha energia dentro de casa e era na lamparina? Agora me disse, uma lamparina acendia sem querosene, azeite. Se você colocasse água dentro da lamparina e tentasse acendê-la, acendia rapidamente e rapidamente se apagava. Dentro dela precisava ter azeite, querosene, vai lá. Mas na época, na cultura judaica, se usava azeite. Querido, para quem não conhece, o azeite na Bíblia representa a unção de Deus e também o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado. Tem dia que eu quero dar uma deslizadinha, irmãos, no Facebook, para ver algumas mulheres semi-peladas. Por que eu não vejo? Porque em outrora, em outros tempos, eu via, assistia. Por que agora eu passo de largo? Porque eu sou melhor que você? Nananina, não. É porque o Espírito Santo diz: não, olha, isto não é mais para você. Isto é coisa passada, isto é pecado, isto é prostituição. Me convence do pecado. Sem o Espírito Santo, impossível. Quem representa o Espírito Santo biblicamente? O azeite. O azeite. Todas elas tinham lamparinas. As 5 prudentes tinham lamparinas. O que é lamparina? Chamado. A nossa vida com Deus e espiritual. As 5 virgens que Jesus chama de loucas, elas tinham chamado, se converteram, liam Bíblia, cantavam, pregavam, mas a lamparina estava vazia. Já conheceu um crente, irmãos, que dentro da igreja ele é santo, é educado, mas quando toma uma fechada no trânsito, já solta um palavrão? Só é lamparina, não tem azeite dentro. Sinto muito, porque hoje tem visitantes aqui, mas vou pregar para nós. Está respondido. Você conhece pessoas, irmãos, que é teu vizinho, sai de terno, sapato de bico fino, gravata. A mulher sai com uma saia cobrindo, irmãos, o pé. E você diz: aí é crente. Você está vendo a lamparina, você está vendo a roupa, o chamado, mas tem que ter presença dentro, tem que ter amor, tem que ter justiça, tem que ter respeito, tem que ter
santidade, senão é apenas uma virgem separada e louca que não se salvará. Já ouviu a parábola de Jesus contando do bom samaritano? Subiu um homem de Jerusalém para Jericó, um caminho que tinha salteadores, ladrões. Os ladrões, irmãos, se apossaram dos bens desse moço e espancaram-no. Ele fica quase morto no chão. Jesus vai dizer, irmãos, lá está vindo um sacerdote, e quando o sacerdote da época enxerga que tem um homem quase morto no chão, ele passa de largo, porque a lei levítica dizia que um sacerdote não podia tocar em alguém que estivesse morto. Ele fez uma conjectura, nem sabia se estava morto, mas na cabeça dele, não vou correr risco, passou de largo. Jesus conta que depois que o sacerdote passou também um levita. O que era levita? Um adorador que cuidava da casa do Senhor. Vendo também o moço quase morto, não passa de largo, e alguém que está quase morrendo continua no mesmo lugar. Tem dias que a gente precisa, às vezes, de alguém que se diz crente. Você estende a mão, ele até ajuda, mas depois coloca no Facebook. Ele ajuda, mas depois conta para o seu vizinho, para o seu amigo. E muitas vezes passa de largo. Problema teu, resolve sozinho. Acabou o gás. É porque você não é um homem de Deus. Jesus conta que depois que passa o sacerdote de largo e passa também o levita, lá vem um samaritano, que é samaritano, nem se sabe a religião que eles tinham. Não é um homem religioso, ele não está vindo de terno, de gravata, mas Jesus diz que quando o samaritano passa, ele para, ele se compadece, ele se ajoelha, ele levanta o homem que está morrendo. Dentro do seu alforje tem azeite, tem vinho, tem presença. Ele coloca o homem na sua cavalgadura, leva para a estalagem. Chega na estalagem, ele diz: cuida dele, investe nele, está aqui condição para cuidar dele, e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pagarei, mas não é para deixar ele perecer. Qual é a proposta, irmãos, da igreja, o crente, homem de Deus, cheio da presença? Eu não posso dormir tranquilo, entendendo que o meu irmão está perecendo. Eu não posso estar com os meus celeiros cheios, sabedor que o meu irmão está com seus filhos precisando de uma caixa de leite. Eu não posso ser igreja, irmãos, tendo eu abastança e vendo que os meus irmãos que servem ao mesmo Deus estão passando por dificuldade. Hoje, quando um pastor peca, um pastor cai, quando alguém adultera, é motivo de se comemorar. Você viu lá, não era homem de Deus, não prestava. Não devíamos se alegrar, devíamos prantear. A queda do meu irmão não tem que ser motivo de alegria para ele, pastor, mas ele não gosta de mim, é Deus pesando a mão. Não, irmãos, você não conhece Bíblia. A Bíblia diz que João está passando com Jesus em uma aldeia de samaritanos. Aí Jesus, irmãos, tenta se hospedar na aldeia de samaritanos, mas samaritano não gostava de judeu. A Bíblia diz que quando os samaritanos percebem que Jesus é judeu, que os discípulos são judeus, o samaritano vai dizer: aqui vocês não ficam, aqui vocês não entram. João, o discípulo do amor, que escreve a primeira epístola, a segunda epístola e terceira epístola de João, falando do grande amor de Deus, esse mesmo João vai dizer: Jesus, deixa eu fazer uma oração.
Jesus vai dizer: João, que oração, Jesus? Deixa eu fazer como Elias, fazer uma oração para que caia fogo do céu e possa matar estes samaritanos que não te recebem e não gostam de você. João vai dizer: vem cá, João, de que espírito você é? O que é que tem dentro da tua lamparina? Crente que faz oração contrária para Deus pesar a mão no seu irmão não é crente. Pode ser qualquer coisa, mas não crente. Jesus vai dizer: João, o espírito que nós temos é outro. Jesus vai dizer: o que eu quero colocar dentro de vocês é azeite, unção do Espírito Santo, porque o Filho de Deus não veio para destruir o homem, mas para salvar aquilo que estava perdido. Então, quando você olhar para alguém e na tua cabeça você pensar ou conjecturar que não tem mais jeito, é o diabo alimentando a tua mente com a proposta de que você é melhor que alguém que está no chão. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 14, versículo 4. Ele escreve para os romanos que se medem a competições das igrejas romanas. Ele vai dizer: quem és tu que julga o servo alheio para o teu próprio Senhor? Não sabes tu que Ele é poderoso para vos levantar? Quem crê que Jesus é poderoso? Não, eu vou perguntar de novo. Quem crê que Jesus é poderoso, levanta a mão. Aí, irmão Zé Paulo vai escrever uma frase que eu demorei para entender. Eu estudei, irmã Vanusa. Paulo escreve um versículo e ele vai dizer assim: porque nós devemos considerar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Eu não entendi. Fala para mim que você passa na rua e olha para um morador de rua e diz assim: esse cara tem mais futuro que eu, falando do reino de Deus. Não, a gente não tem. A gente não, a gente não consegue. A gente não consegue fazer esta conjectura. Paulo vai dizer: irmão, eu olho para qualquer que seja o ser humano e para mim é superior a mim mesmo. O Espírito Santo não me revelava até o dia que eu estava assistindo um filme bíblico na Páscoa, na Semana Santa. Jesus crucificado, sim ou não? Está na cruz do meio. Quem está do lado direito? Um salteador, um ladrão. Lado esquerdo? Um ladrão. O que está, irmãos, do lado direito vai dizer assim: Jesus, se tu é mesmo Filho de Deus, desce daí de cima e me salva também. Na verdade, ele está preocupado com ele. Ele está dizendo: realmente o Senhor é poderoso, desce daí, larga a proposta de salvação da cruz e vem me salvar, me libertar. Por quê? Porque eu peguei, roubei, matei, destruí. O que está do lado esquerdo vai responder: cala a boca, rapaz. A gente está sendo crucificado porque nós merecemos. A gente roubou, a gente matou, a gente adulterou e merecemos passar por isto. Mas Ele não. Ele é santo, Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a rosa de Sarão, Ele é o lírio dos vales. Como é que aquele ladrão enxerga um rei todo rasgado, olho inchado, faltam pedaços do seu corpo,
como Rei poderoso. Fala, meu amigo. Não me responde. Minha sogra da quebra. Minha sogra da caia, na bagaia, sogra da quebra. Aquele ladrão vai olhar e vai dizer: Jesus, tem problema não. Ah, Jesus, tem problema. Se o Senhor não puder me salvar agora, não tem problema. Mas quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te de mim, irmão. Jesus vai fazer um esforço, vai se pôr entre os dois pés e calcanhares, que estão com um prego de quase 10 centímetros perfurando. Vai se erguer e vai dizer: hoje mesmo, não, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Você podia dar pelo menos uma salva de palmas para Jesus. Agora, olha para mim, olha para mim. Quem é os discípulos de Jesus? Os 3 mais famosos. Não, a igreja sabe. Se eu perguntar para qualquer homem e mulher que está aqui o nome de um dos discípulos, você vai dizer: sei, pastor, esta é fácil. Fala então, você vai dizer João, Pedro e Tiago. Então fala assim, fala que nem baiano, né? Que nem nordestino, diga assim: João, Pedro e Tiago. Paulo vai dizer: conheci a todos, mas tem 3 que são os pilares da igreja. Quem? Não, ensaiado, pelo amor de Deus. Paulo vai dizer: conheci 3 que são os pilares da igreja. Vai, quem? João, Pedro, Tiago. Procura, Thaisa, procura João, Pedro e Tiago perto de Jesus, quando ele está sendo crucificado. Agora olha para o ladrão que está confortando de dar. É para você ter pegado. Às vezes, irmão, a gente pensa que aqueles amigos grandão, sabe, aqueles que têm poder, que podem resolver a situação, são eles que irão nos ajudar. E eles nos largam em momentos que mais estamos necessitando. Daqui a pouco aparece o João Ninguém do vizinho: ô irmão, está precisando de alguma coisa, nem sabe o nome dele. Faltou o gato, mas eu tenho guardado aqui. Você não quer usar depois, então me paga. Os discípulos, fugiram desse negócio. E o ladrão mesmo. Aquele cara que passa na rua e você olha assim: dá pau que nasce torto, morre torto. Aquele cara que você olha e você assim: não tem jeito não, isso aí vai morrer desse jeito. Está lá dizendo: eu sei. Está todo mundo duvidando que você é rei e filho de Deus, mas eu não. Para mim você continua sendo rei. Jesus vai dizer: filho, hoje mesmo você vai subir comigo no paraíso. Imagina uma semana antes, Jesus andando com Pedro, João e Tiago. Pedro caminhando por cima das águas, sapatinho de fogo caminhando por cima das águas. No monte da transfiguração, ouvindo a voz de Elias, Moisés e a de Deus. Imagina eles descendo do monte, se sentindo um santarrão. Daqui a pouco tem um ladrão, salteador, fazendo. Imagina João olhando para Pedro e dizendo: Pedro, o céu me revelou agora, que esse ladrão é quem vai ficar do lado de Jesus no momento que ele mais precisa. Não é eu, não é você, não, é ele. E quer saber? É o primeiro homem que vai subir para a glória e vai estar no paraíso com Jesus. Imagina Pedro olhando assim: ele? Não, de rabo de olho. Não olha não para
Não, vai, assume, olha para lá e diga assim: você. Talvez você chegou aqui pensando que não era notado pelo rei. Talvez alguém entrou aqui se sentindo um João Ninguém, uma Maria Ninguém. Aí Jesus me trouxe nessa noite para dizer: eu não desisto de você. Eu não levo em consideração o que falam, eu vou repetir. O Espírito Santo está dizendo: não leve em consideração aquilo que falam de você. Para mim você é precioso, para mim você continua sendo filho amado. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, olhando para o texto, vai dizer: quer saber? Eu tenho que olhar para alguém que não é ainda. Vou repetir. Paulo vai dizer: quer saber? Quando eu olho para alguém, eu não posso olhar para ele apenas enxergando o hoje. Eu tenho que entender que o meu Deus é poderoso para levantar ele amanhã. E talvez ele possa se tornar alguém mais importante do que eu. Fala para mim que você está entendendo. Eu encerro. Quem é a virgem louca é separada, mas é louca. A Bíblia diz que um dia Deus consagra um rei em Israel. O nome dele? Saul. Saul é obediente, separado por Deus, é rei verdadeiro. Mas um dia Samuel, o profeta, vai dizer: Saul, Deus está ordenando, sobe contra os amalequitas e os destrua, do mais novo até o mais velho, e mata todas as coisas, vaca, boi, camelo, mata tudo, destrua. Esta nação é abominável aos meus olhos. Saul vai lá, obedece a Deus, guerreia contra os amalequitas, derrota os amalequitas, mas traz o rei Agag, rei dos amalequitas, vivo, e Deus diz que era para matar. Traz os bois, as vacas, a gordura da fazenda dos amalequitas e conjectura dizendo: vou levar para casa, porque talvez Deus possa se agradar quando nós ofertarmos a Ele no seu altar. Deus falou o quê? Não é para pegar nada dos amalequitas, nação abominável. Volta Saul, deixa o rei vivo, o rei Agag, traz as vacas, chega Samuel e vai dizer: Saul, você obedeceu a voz do Senhor? Você está obedecendo a palavra? Cumpriu com a ordem que Deus deu? Saul vai dizer: não, sim, vencemos a batalha. Samuel vai dizer: mas que barulho de gado, de vaca é este do outro lado da colina? Não, é que a gente trouxe os bois mais gordos, porque pensei que agradaria ao Senhor o sacrificando no seu altar. Samuel vai dizer: Saul, você não sabia que melhor é obedecer a Deus do que sacrificar? Eu vou aplicar. É o último ponto. Quando, irmãos, o noivo veio, ele colocou um colarzinho em nós, e está escrito: consagrada a mim. Meu Deus, eu creio. Cadê esse colar? Está aí. Você levantou a mão e entregou a tua vida para Jesus. Tem um colarzinho no teu peito chamado cristão, crente.
E quando alguém passa na tua casa e escuta um louvor evangélico, e no outro dia escuta uma música sertaneja, a pessoa vai dizer assim: mas não é consagrada ao Senhor? Por que continua ouvindo funk? Tem problema não, pastor. Ouvi Amado Batista e Reginaldo, estou falando com os crentes, Reginaldo Rossi, tem problema não. A gente continua crente. Jesus disse: está na igreja, é consagrada, separada, levantou a mão e disse que é do Senhor, mas é virgem louca. Não, agora a gente tem que se vestir na moda. Não tem problema não, o pastor com a calça colada, parecendo uma salsicha apertada. Não tem problema, não tem problema não. Pastor, agora a moda é pegar, pastor, o celular e tirar aquela fotinha mostrando a língua e metade dos seios. O que Deus quer é o coração. Vai nessa. Vai nessa. Pastor, não tem problema não, pastor. Esses dias eu fui numa festa de uma menina crente, uma virgem, separada do Senhor. Pastor, no começo era só música evangélica, mas no meio da festa tem o tal de um período, entre aspas, a baladinha da festa. Aí solta, pastor, pagode, dança na boquinha da garrafa, e os crentes começam a se federar, pastor, e entra na balada também. Tem problema não, é só um dia. Amanhã a gente está na igreja, o noivo vai voltar, querido, e se não tiver azeite dentro da lamparina, vai ficar na terra, a porta vai se fechar. Eu sei que a mensagem é dura, mas irmãos, tem que se decidir: ou você é ou você não é, ou você passa para o lado direito ou para o lado esquerdo. Sai de cima do muro. Jesus vai dizer em Apocalipse, pelo Espírito Santo de Deus: tomara que fosse quente, tomara que fosse frio, mas porque você é morno, eu vomito você da minha boca. Não entendi, pastor. Jesus está dizendo: enquanto você não se decidir, eu vou continuar rejeitando você. Quem é o frio? Quem não é evangélico? Quem não toma uma decisão? Porque tem gente que sabe que se levantar a mão e entregar a vida para Jesus, tem que mudar de vida. Eu respeito você. Você tem a admiração de Deus. O problema é quem levantou a mão, firmou um compromisso, quem está representando o Evangelho. E aí a gente tem que ouvir as chacotas das redes sociais. A gente tem que ver a palhaçada, irmãos, de algumas pessoas que se dizem crente, mas é virgem louca. Já estou terminando. A Bíblia diz que um dia Davi, que é rei de Israel, coloca no coração: nós precisamos da presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Você tomou essa decisão, você que é crente, chegou um momento que você disse assim: rapaz, é o seguinte, sem Deus não dá. A gente precisa trazer Deus para dentro da nossa casa. A gente não quer viver sem a presença de Deus. Davi disse: eu não vou mais reinar sem a arca do Senhor em Jerusalém. Vamos buscar ela. Onde é que ele está? Na casa de Abinadab. Quem é Abinadab? Um sacerdote. E tem 2 filhos. O nome deles, Aiô e Uzá. A história diz, irmã, que a arca fica, Thaís, na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos? Alguns historiadores dizem que a arca ficou 40 anos. Há pensadores renomados, irmãos, na teologia, que diz que a arca ficou 70 anos. É uma vida.
que era a arca, a total presença de Deus, está na casa do sacerdote. E os filhos crescem, quem? A Ioizá, com a presença dentro de casa. Eles pegam na arca, eles correm em volta da arca, eles brincam de se esconde, talvez até entra dentro dela, está ali a presença de Deus. Você já frequentou um culto bagunçado? O pastor está pregando e as pessoas levando, vai tomar água, abre as redes sociais, abre o WhatsApp. Pastor, não pode? Pode. Você pode todas as coisas, só não vai poder entrar na glória. Eu te explico. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi chega na casa de Abinadab, vão pregar o evangelho sem medo, porque Deus respalda. Davi vai dizer: olha, vim buscar a arca do Senhor. A Bíblia diz que prepararam um carro de bois, colocaram a arca em cima dos carros de bois, está lá 2 adolescentes, Aiô e Uzá, que estão conduzindo a arca. Deus está atrás, os bois na frente, e os meninos é que estão dizendo: vai por aqui, Senhor, vem por aqui, Senhor, Senhor, faz isso, Senhor, eu não quero isso, Senhor, tem que ser desse jeito, Senhor. E Deus está atrás. Não, está errado. Quem manda na nossa vida é Deus, não é eu que decide ou que decido como viver. Eu vou dizer de novo. A semana passada Deus disse: vai lá e ora pelo pastor Francisco. Ele está lá no Hospital São Luís com sintomas de câncer no pulmão. Quem é o pastor Francisco, irmãos? É quem me consagrou a pastor, derramou óleo na minha cabeça. Mas quando a igreja fechou lá em Neiro Chaves, por conta da pandemia, ele foi o pastor que mandou os irmãos chamarem a polícia para mim. Foi ele que pregou dizendo: isto não é demônio, isto é ele que se revelou não prestar, ser um homem maligno. Fez uma xerox das dívidas da igreja Maraná e espalhou para toda a zona norte. Até hoje tem pessoas que me consideram pastor ladrão. Passou-se quase 2 anos, a gente se levantou, pagamos a dívida, eu e a pastora Vanessa, dos aluguéis atrasados, R$9.000. Passamos necessidade, passamos quase fome. Teve um dia que eu amassei todas as panelas e alumínio da Vanessa e vendi aqui de frente o cemitério Parque dos Pinheiros para comprar pão, mortadela e leite para os nossos filhos. Depois que se levantamos, chegou uma notícia semana passada: pastor Francisco está com suspeita de câncer. Tiraram quase 2 litros de água do pulmão dele. O Espírito Santo me disse: vai lá, ora por ele. Eu disse: não vou. Eu disse para mim: o que a gente planta, a gente colhe. Estava dizendo: eu tenho chamado, eu sou pastor, tenho lamparina, mas não tem azeite. O que é azeite? Amor de Deus incorruptível. Eu amo as pessoas não é porque elas me amam. Eu oro por as pessoas não é porque elas gostam de mim. Eu fui chamado para dar frutos. Eu fui chamado para se tornar como o meu Jesus, que pregou dizendo: quando baterem na tua face direita, vira à esquerda. A ordem agora é: amem e orem pelos vossos inimigos. Só obedece quem tem o Espírito Santo de Deus. Eu fui lá, irmão Zé, arrastado pelo Espírito Santo. Quando eu abri aquela porta, estava lá um corpo esquelético, pesando 50 e alguns quilos, branco. Eu olhei para aquele homem,
porque esta enfermidade não é para a morte. Você vai ficar de pé vivo até que Deus possa restaurar os teus filhos que estão afastados da casa do Senhor. Declaramos que somos crentes. Ando com Bíblia na mão, prego sobre amor, mas não tenho esse amor dentro de mim. Quem somos nós? Virgens prudentes ou virgens loucas? Estamos vindo para a casa do Senhor perder tempo, para que quando no tempo determinado que o noivo volte, possamos ficar do lado de fora? Porque a Bíblia diz na parábola, irmãos, que o noivo vem e uma voz ecoa dizendo: lá vem o noivo. E as virgens prudentes tinham azeites na sua lamparina, tinham presença, e as loucas não tinham. Elas vão dizer: dá um pouquinho de azeite para que não possamos perecer. As prudentes vai dizer: nós não podemos dar o nosso azeite, vão comprar, ainda dá tempo. Elas saem para comprar. A notícia boa, elas compram. O comprar aqui, irmão, é adquirir, é se esforçar, é se arrepender, é conquistar. Mas depois, irmãos, que elas voltam, o noivo já levou a sua igreja e as portas se fecharam. A minha pergunta é: será se vai dar tempo? Se consertarmos? Que palavra é essa? Que palavra? Fica de pé. Eu fico pensando, como é que a gente vai crescer? Está explicado. Aqui, ó, produção do fundo, corre. Baixa os microfones com fio, baixa os microfones sem fio, com fio deixa alto. Isso. Esse é o evangelho que salva, irmãos. Não adianta enganar você, mandar você levantar a mão e dizer: você está salvo, você vai ser abençoado sem uma condição. Jesus vai contar que as prudentes foram levadas, o noivo as levou, e as loucas ficaram. Por quê? Porque não tinham azeite. Lá no curso teológico da Maranata, você ouviu sobre Jesus, que é 100% Deus e 100% Deus e 100%? O que é que Jesus vai fazer no Getsemane? Você que fez teologia aqui. O que significa a palavra Getsemane? Prensa de azeitonas. O azeite puro sai de quê? De onde? Você sabe, pelo menos, da azeitona. O azeite representa o Espírito. Jesus foi para o Getsemane orar para ser esmagado, a ponto de suar gotas de sangue. Mas Dudu, ele está fraco, e ele está dizendo assim: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu possa. Aí chega um anjo para mim com uma taça de azeite e derrama nele e diz: continua, vai até o fim. Não queria uma revelação? Continua, vai até o fim. Está descendo azeite sobre a tua cabeça. Jesus se levanta e diz: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Para fechar, Davi está levando a arca, lembra?
cima de carro de bois. Davi, homem de Deus, e ó, o povo pulando, o povo dançando, e Deus, de repente os bois tropeçam, a arca vai caindo. Quem pode pegar ela? Quem pode pegar ela? Vai deixar cair? Vai deixar cair? Corre aqui, irmãos. Vai lá, vai deixar a arca cair. Corre, Railson. A arca está caindo. Arca significa o que, irmã Vanusa? Solta aí, a arca está caindo. Vai. Pega ela, tá? A arca está caindo. Deus está dizendo: Davi, a minha presença está no lugar errado. E Uzá está fazendo o quê? Tá não, Senhor, continua assim. Deus está dizendo: Davi, você é crente, mas não pode ficar olhando para as menininhas de saia curta na rua, Davi. Uzá está dizendo: tem problema não, é só uma olhadinha. Deus está dizendo: Davi não pode sentir ódio no coração, tem que perdoar. Pedro se apresenta e diz: tem nada não, perdoa 7, mas passando de 7 não perdoa. No dia que os visitantes veio essa palavra, irmão Vanusa, mas o Zé, meu amigo, vai voltar de novo, sim ou não? Ó, foi legal. Deus está dizendo: a minha presença está no lugar errado. Você é homem de Deus, Davi. Os levitas são homens de Deus, os sacerdotes são homens de Deus, mas a minha presença tem que ser carregada nas costas. Quando você pregar sobre amor, ame primeiro. Quando você pregar sobre perdão, perdoe primeiro. A minha presença está em cima de carro de bois. Uzá está dizendo: tem problema não, o que Deus quer é o coração. Vamos continuar assim. Deus fulmina Uzá, abre-se um buraco no corpo do menino. Por quê? A intenção era boa, a arca está caindo, ele está tentando segurar. Não ensinaram para ele que Deus é santo. Não pregaram para esta geração que precisa reverenciar a presença. E uma vez que levantaram a mão dizendo que é noiva, tem que se comportar como noiva, separada, santa, remida, imaculada. Chega. Você vai ficar bigudo, mas vamos entrar no céu. Bigudo mesmo, faz um biquinho. Fala, pastor, para. Para, pastor, encerra. Vou fazer uma oração por você. Só quero dizer para você, cada um que está nessa noite é muito importante para o reino de Deus. Você é muito precioso. Deus não quer que você morra sem salvação, mas depende de você. O que vale um homem ganhar todo mundo e conquistar e ser levantado como príncipe e rei, sendo ele, quando perecer, ter a sua vida jogada no lago de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Papai, eu quero apresentar os teus servos nessa noite. Fecha um pouquinho os teus olhos e bota a mão no coração. A tua palavra foi pregada e papai, é muito difícil pregar o evangelho de Deus, o verdadeiro. Eu tenho andado em tantas igrejas e eu tenho visto pregadores, papai, pregarem o que a massa gosta, o que o povo gosta, para serem aplaudidos e venerados, mas a tua palavra verdadeira não está sendo mais pregada. Há um preço para pregar. Eu sei, papai, que sofrerei retaliações. Eu sei que é difícil, mas o nome desta igreja é Maranata, que traduzido significa ora vem, Senhor Jesus. Um povo que está dizendo: vem, Jesus, volta, Jesus, estamos preparados para te receber. Eu coloco as crianças em tua presença, eu coloco os obreiros em tua presença, eu coloco os visitantes em tua presença, eu abençoo
abençoo cada homem, cada mulher que está nesse culto. Eu abençoo, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai curando, papai. Se há alguém aqui que precisa de uma cura na carne, Jesus, derrama bálsamo, óleo, derrama a unção da cura sobre estas pessoas. Papai, dá uma noite tranquila. Continua, meu Deus, prosperando os teus filhos. Livra de bala perdida, livra de acidente, livra, Senhor, de todo mal, de toda arapuca satânica, Senhor, de toda armadilha. Eu coloco a tua igreja em tuas mãos, meu Deus, mas que o teu povo possa desejar te buscar, se encher da tua unção, buscar a tua presença, estar com as lamparinas acesas, para que quando o noivo possa voltar, possa nos levar para toda a eternidade, em nome de Jesus. E você diz amém.